Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas dominicais, lições CPAD, onde nós vamos tratar sobre a terceira lição, a salvação, o advento do Salvador. Então, nós estudamos na primeira lição sobre o Cordeiro, a sua tipologia no Antigo e no Novo Testamento. Na segunda lição nós estudamos sobre a principal função do sangue do Cordeiro para benefício da humanidade. Hoje nós vamos tratar sobre a encarnação do Verbo, que está exatamente na nossa leitura bíblica em classe, em João capítulo 1, versículo de 1 ao 14. Nós temos também no nosso textuário, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vamos estudar sobre o anúncio do nascimento do Salvador, no Antigo Testamento, anunciado pelos anjos. Vamos estudar sobre a concepção do Salvador, o nascimento, e também o nosso subsídio teológico, o nascimento virginal de Jesus, através de Maria, sua mãe. E o Verbo se fez carne. Esse é o terceiro tópico. Amados irmãos, hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 3, a salvação e o advento do Salvador. Quero externar minha alegria e mostrar que estou muito feliz em ter compartilhado com vocês estas aulas. Para mim é uma alegria imensa estar com vocês aqui juntos para continuar esta obra que é tão árdua, que é a obra do Senhor. Então voltamos para a nossa aula. Lição de número 3. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi prometido em Gênesis 3:15. A promessa está desde o livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Essa promessa vai mostrar exatamente o que Deus havia pensado antes da criação do mundo. Então Deus, ele pensa na eternidade e ele concretiza na sua criação, ou no tempo da sua criação. Então nós vemos exatamente aqui Deus pensando no seu coração como lidar com a raça humana que posteriormente ia cair no pecado. Então Deus, com certeza, ele prepara aqui uma semente, que é chamada a semente da mulher. A semente da mulher não seria semente de homem. O próprio texto é enfático em dizer de mulher. Por quê? Porque Deus haveria de trazer a semente. Então Deus seria exatamente o gerador, pelo Espírito Santo, que ia exatamente colocar no ventre de Maria, no óvulo, exatamente a semente, que seria exatamente numa virgem chamada Maria, uma mulher. Então esta semente foi projetada aqui na eternidade. Então, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 15, essa semente, ela viria para cá. Ó, ela viria exatamente para cá. Ela nasceria exatamente no óvulo de Maria. Então, meus amados irmãos, Deus havia prometido aqui, ó, a semente da mulher. Porém, Deus havia pensado na eternidade em um projeto, certo? Esse projeto seria a formação de um corpo. Conforme Jesus falou, corpo me preparaste. Então, Deus havia projetado na eternidade um corpo da qual iria se revelar no mundo, certo? E no mundo, através de Maria,
Jesus viria, semente da mulher, para cá, para o óvulo de Maria, e nasceria como criança, teria sua fase de adolescente, de adulto, morreria na cruz do Calvário, seria sepultado, ressuscitado e assunto aos céus. Então seria essas fases após o nascimento de Jesus. Então, Deus haveria de enviar seu unigênito. Por que unigênito? Porque Jesus não é filho único de Maria. Por isso que ele é o unigênito de Deus e não de Maria. Então a Igreja Católica está errada em afirmar que Maria tinha apenas um filho e que esse filho era Jesus. É claro que a Bíblia nega isto, que Jesus era o unigênito de Maria, mas ela confirma que Jesus era o único de Deus. Porém, de Maria, Jesus era o primeiro filho, isto é, o primogênito de Maria. Isto mostra que Maria teve outros filhos, além de Jesus, porque a palavra primogênito já dá a entender que Maria teria outros filhos. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Deus preparou um corpo, que é chamado de imagem, porque a imagem é este corpo físico. Este corpo não foi criado, mas foi pensado, projetado na eternidade. Embora Colossenses fala que esta imagem é o primogênito de tudo que foi criado, ou de toda a criação, esta imagem havia sido projetada no coração de Deus. E como Deus havia pensado em criar, projetado no seu coração, por isso que Deus considera como a primeira, Colossenses 1:15, de suas criações. Não Jesus, o verbo, mas o corpo que foi projetado para a revelação no mundo aqui para a humanidade. Vale lembrar que Jesus nunca foi criado em termos da divindade. Então, nós temos a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum dos três foi criado. Um dos três precisava manifestar-se ao mundo. E na eternidade, houve um projeto e um contrato entre as pessoas da divindade. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías 6, versículo 8. Um diz, eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Lendo o livro do profeta Isaías, nós pensamos que seria o próprio Isaías. Mas como o livro é profético e messiânico, ali tratava-se de Jesus se rendendo à vontade do Pai e dizendo, eu vou, eu irei, meu Pai. Então Jesus, a sua pessoa, a sua alma, foi exatamente para cá, para o ventre de Maria. Porém, o Espírito Santo veio, atenção, o Espírito Santo veio trazendo exatamente o projeto de Deus, que era o corpo, que havia sido pensado na eternidade. O corpo físico, a imagem perfeita. Nós podemos ter certeza disso quando nós vemos exatamente aonde? Aqui, ó. Exatamente em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus vai formar Adão. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, porque você vai ver a formação de Adão aqui em Gênesis 1:26. Aí nós temos Colossenses 1:15. E aqui nós temos a eternidade. Deus pensando, certo? Em fazer o quê? Uma imagem perfeita. Essa imagem aqui foi criada, certo? Quando Deus vai fazer Adão,
Deus não cria do nada. Ou seja, ele vai usar o pó. Então Adão vai ser formado. Veja a diferença. Por isso que Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Olha aqui, ó. A nossa imagem. Então a imagem que Deus havia projetado aqui, ó, na eternidade, Deus fez Adão conforme a imagem que ele pensou. Colossenses 1:15. Primeiro ele pensou essa imagem para ser revelada no mundo, como eu acabei de ilustrar no desenho anterior, através de Maria, certo? Então essa imagem é perfeita. Essa imagem era que viria reduzida exatamente como semente, Gênesis 3:15, e seria colocado aqui dentro do ventre de Maria. Aí nós entendemos que o homem foi formado, atenção, ó, do primeiro elemento, sopro, na matéria, o barro. 2, o pó. Quando Deus sopra no pó, diz que a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Então esse seria o terceiro elemento. Então o homem passou a ser alma vivente. Então o homem tem espírito, que é o zoe, o homem tem alma e o homem tem corpo. Então o homem é tricótomo: espírito, alma e corpo. A diferença é que quando Deus vai fazer exatamente em Maria, certo? Aqui no óvulo, ele vai introduzir exatamente a semente de Gênesis 3:15. Atenção. O Espírito Santo, ele pega a semente que estava exatamente no coração de Deus e leva essa semente até o óvulo de Maria. Quando chega aqui, o anjo diz para Maria: Maria, não temas, porque a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ele cobrirá com as suas asas. Então, esta maneira de Deus cobrir não seria dar cobertura ou guardar, mas seria introduzir a semente de uma forma espiritual no ventre, no óvulo de Maria. Assim, cumpriria-se a vontade do Pai, que a justiça teria que se cumprir, porque os animais seriam apenas tipos da realidade que iria acontecer aqui, que era o nascimento de Jesus. Por que tinha que cumprir essa justiça? Porque segundo a justiça divina, o pecado entrou por um homem. Não pode sair por animais, irmãos. Veja a importância do sangue. O sangue é muito importante porque tinha que ser de um homem. E como todos pecaram, então não tinha sangue inocente, não tinha sangue que pudesse corrigir, eliminar os defeitos da raça humana. Então como é que Deus vai trazer sangue inocente se todos pecaram? Como é que Deus vai exatamente tirar um homem da humanidade para colocar no meio do povo, para morrer em favor do povo? Então não tinha um justo sequer. Por isso que era necessário o nascimento, a vinda de um homem perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. É aqui que nós vemos a justiça. Por um homem entrou e por um homem sai. Ou seja, o pecado entra e o pecado sai. Isso nós podemos ver exatamente aqui, meus amados irmãos. Deixa eu mostrar aqui, ó.
a formação de Cristo aqui, ó. Veja aqui, ó. Olha a importância de nós aprendermos. Então, Cristo, como homem, ele tinha corpo humano. Ele tinha alma e tinha espírito. Atenção. Essa parte aqui foi a única necessária. Hebreus 10:5. Corpo me preparaste. Então esse corpo foi preparado aqui, na eternidade. E foi concretizado aqui, no nascimento de Jesus. Ele vem como semente, o Espírito Santo traz, e ele nasce no ventre. Porém a alma de Jesus, essa alma aqui, já coexistia. Ou seja, era o verbo que se fez carne. Essa alma já existia em João 1:18. A Bíblia diz que ele estava no seio do Pai, escondidinho. Então, era um mistério oculto. Era um mistério que estava no seio do Pai. Era um mistério que ainda deveria ser revelado entre os homens. E somente o corpo trazia esta revelação de Deus aos homens. Porque quando Cristo nasce, ele torna-se o tabernáculo de Deus com os homens. Por isso que ele nasce exatamente na festa dos tabernáculos, entre mês de setembro e outubro, onde Israel comemora essa festa. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o Espírito Santo chega trazendo a semente. Ó, ele vem trazendo a semente. A alma de Jesus já coexistia, necessitava apenas do corpo. Então, era necessário Jesus nascer. E Deus não soprou no barro. O Espírito Santo fez a função do sopro. A alma não foi criada, a alma já existia. O corpo foi criado. Por isso que era necessário preparar um corpo. Cristo não poderia ser formado assim como Adão foi formado. Cristo tinha que vir. Ele tinha que vir. Então não teria sentido se Jesus fosse só homem e não tivesse a divindade. Então a divindade estava aqui, através da sua alma e do Espírito. Nós estamos estudando sobre o nascimento de Jesus. A maneira como a semente da mulher, ela foi exatamente enviada para o óvulo de Maria. Nós entendemos que era necessário a vinda de um homem, porque não tinha na terra sangue inocente. E o sangue era o único meio de Deus pagar as nossas dívidas, cancelar nossos pecados e vencer a Satanás. Está na Bíblia. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então o nascimento de Jesus aqui na terra, ele morrendo aqui na cruz do Calvário, derramando seu sangue, ia propiciar os nossos pecados diante de Deus. Nós temos aqui as regiões celestes e temos aqui os céus. Então a trajetória de Satanás, ó, quando ele cai aqui, ó, para as regiões celestes, certo? Só que Deus, presta atenção, Deus não tem inimigo porque Deus é Deus. Porque seria covardia se Deus tivesse inimigo. Então Deus não quis destruir Satanás. Seria uma covardia o próprio Deus destruir Satanás. Então o que é que ele faz? Ele envia Jesus, torna homem, e como homem, Jesus é o Filho de Deus. Aí a Bíblia diz: assenta-te à minha direita. Ou seja, o pai falando com o filho. Até que os teus inimigos, olha aqui os inimigos, Satanás e os demônios, nas regiões celestes, sejam postos por debaixo dos seus pés. Então, ó, os inimigos estão sobre a crucificação, certo? Então, para Jesus estar acima, ele tinha que vencer. E tinha que ser inocente. Por isso que quando ele morre na cruz do Calvário, ele tem direito de ressurreição, porque ele vence
o pecado, ele vence exatamente a lei e a morte. Com isso, ele torna-se assunto aos céus. E os pés deles ficam, os pés do Senhor Jesus ficam aqui, ó. Ó, exatamente no trono ao lado do Pai. Olha aqui, irmãos. Onde é que estão os inimigos agora? Ó, debaixo dos pés. Não é importante saber? Amados irmãos, Jesus nos deixou bem claro que a semente da serpente seria ferida. Então, a semente da serpente, seria ferida. 2, seria esmagada. Ferida, Jesus já fez isso quando morre na cruz do Calvário. Ele já fere a cabeça do inimigo. Seria esmagada, porque está escrito que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então Satanás será vencido pela natureza humana. A natureza humana tem poder de vencer a Satanás. Agora veja se não é uma humilhação. Depois que ele pega aqui Satanás, ele desce para as regiões celestes. Depois, quando ele desce aqui para o céu, ou seja, para a terra, aonde é o mundo dos homens, Satanás é vencido na terra. Por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Então, quando Jesus, ele morre na cruz, nos dá o direito, por meio do seu sangue, vencer a Satanás. Então, disse Jesus, em meu nome expulsarão demônios. Então, veja a maneira de vencer a Satanás, por meio da morte de Jesus. Aqui nós vemos, meus irmãos, a maneira que Jesus, como filho, tornou inimigo a semente. Ó, seria o filho. Tornou inimigo da semente da serpente. Ou seja, do diabo e Satanás. Então a semente da mulher tornou inimigo da semente do diabo e de Satanás. Aí nós observamos que essa semente seria o corpo. E esse corpo viria como uma miniatura, realmente uma verdadeira semente. Viria para o ovo de Maria. Aí nós entendemos exatamente como é que os livros sinóticos, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós não podemos dizer que João é sinótico, porque João é totalmente diferente. O livro de João é totalmente diferente dos livros sinóticos. Aí nós vemos exatamente aqui, irmãos, ó. Quando você pega aí a sua leitura bíblica em classe, nós vamos ver João capítulo 1, versículo 14. Versículo 1 até o 14. No princípio era o verbo. Olha aqui o princípio. Ó, no princípio era o verbo. Nós temos aqui a eternidade e Gênesis 1. No princípio. Então nós temos 3 dispensações bíblicas. A primeira, a segunda e a terceira. Essa terceira é do fim, que é exatamente a plenitude dos tempos. É a última dispensação. A segunda é a da graça. A primeira é a oculta, ou seja, do mistério. Só que esta que está aqui oculta, nós temos aqui, ó, as duas fases dela, ó, a primeira e a segunda. Então nós temos a fase A e a fase B. Nós temos aqui a fase A, começando com a eternidade, indo até o início da graça, que é a segunda. Nós temos Lucas e Mateus, anunciando o nascimento de Jesus. Ok? Nós temos até Lucas e Mateus. Então, a que está oculta, nós temos duas fases. Começando com a eternidade
indo até Gênesis 1, que é a parte B, e indo até o Novo Testamento, com o nascimento de Cristo. Aí nós temos exatamente aqui, ó, na eternidade, a imagem, a semente sendo projetada aqui no coração do Pai. João 1,18. O verbo vai se fazer carne. E essa carne havia sido projetada aqui. Certo? Só que Jesus, ele vinha antes de se tornar homem. Antes de Jesus se tornar homem, antes de Jesus nascer, ele vinha de diversas formas durante o Antigo Testamento. Ele vinha de diversas maneiras, conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Aí nós vemos que ele vinha uma vez como rocha, outra vez como fogo, outra vez como nuvem, outra vez como água. De diversas maneiras ele se apresentava aos nossos pais no deserto. Então veja que era exatamente uma maneira do Filho se manifestar. Quando chega na dispensação da graça, no livro de João, capítulo 17, nós vamos ver que o Filho, ele vai fazer uma oração. Ele quer exatamente estar junto do Pai. Olha aqui, irmãos, o Filho querendo estar junto do Pai. Por quê? Porque aqui, ó, na primeira parte aqui, nessa primeira parte, nós temos o Filho, ó, nessa primeira parte aqui, ó, nós temos o Filho, ó, dentro do Pai, certo? Dentro do Pai, o Filho dentro do Pai. Então nós vemos isso em João 1,18. Aí nós temos a notícia que João 17, ele ora para estar junto. Para estar junto. Olha aqui, irmãos, ó. Junto. Então, o Filho queria estar junto do Pai. Glória a Deus. Então, deixa eu ficar pertinho do Senhor. Deixa eu ficar do teu lado. Então, o Pai, ele aceita e faz um trato. Esse trato está no Salmo 110, certo? Versículo 1 e 2. Por que esse trato? Porque o filho vai sair do seio do pai definitivamente e não vai voltar mais. O pai faz um trato e esse trato precisa de humildade, de humilhação, precisa de um corpo. E o pai faz um decreto no Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o meu decreto. Eu serei seu pai e tu serás meu filho. Então Jesus, quando nasce, ele nasce para cumprir o trato, para cumprir o contrato que estava entre os dois aqui. Havia um contrato, o filho queria ficar perto do pai, o pai disse, tudo bem, você fica perto de mim até que seus inimigos sejam postos por debaixo dos teus pés. Mas depois, o pai disse, depois, eu vou para dentro de ti, meu filho. Então o filho fica fora e o pai vai para dentro. Olha aqui, ó. Primeiro, o filho estava dentro, o pai estava fora. Agora, por meio do corpo, o pai vai para dentro e o filho fica fora. É uma maravilha. Porque o filho vem revelar o pai. Filipe disse, mostra-nos o pai. Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco que não tem me conhecido. Então o pai estava dentro. Eu estou no pai e o pai está em mim. Então é do agrado do pai que habite no corpo do filho. É do agrado do pai, irmão. É a revelação do mistério oculto que esteve desde a eternidade. Então, aí expressa a imagem da pessoa do pai, o Deus invisível. Colossenses 1:15. Então, o pai era invisível, o pai era intangível, o pai era espírito. O pai precisava ser visto, o pai precisava ser apalpado, o pai precisava ser glorificado.
Mas ele habitava em luz inacessível, ele habitava distante dos homens. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu sangue, por meio da sua morte. Aí nós temos exatamente o nascimento de Jesus em Belém de Judá. Havia uma profecia exatamente que o menino nasceria em Belém. Mas José não estava em Belém. Olha aqui, meus irmãos, onde é que José estava? Glória a Deus. Nós temos aqui, ó, o mapa, certo? Ó, mais ou menos, certo? Nós temos aqui Belém, certo? Belém. E bem aqui nós temos Naftali, certo? Belém. E aqui nós temos Nazaré. Onde é que está Nazaré? Então José era de Nazaré. Mas diz a Bíblia que tu, Belém Efrata, de ti sairá o guia de Israel. Então sairá daqui, de Belém. Então como é que Jesus vai nascer em Belém? Se José é de Nazaré e Maria também ia ser noiva, ia casar com José. Então como é que Jesus vai nascer aqui? Vale lembrar que Jesus é a semente da mulher e não de José. Não é do homem, não é do varão. Então Jesus não pode ser filho de José literalmente, biologicamente. Porque isso daria um problema, porque se fosse da semente de José, então a corrupção do gênero humano está no sêmen do homem. E isto mostra que ao nascer os homens na terra, através de marido e mulher, através de Adão, dos filhos de Adão, de Eva, todos os homens venham a pecar. Tá certo? Mas Jesus nasceu da vontade de Deus e não foi da vontade do varão. Então José sai fora exatamente da paternidade de Jesus. Aqui nós vemos a estrela que aparece no Oriente. Aqui, irmãos, ó, a estrela que aparece no Oriente. Aí temos os magos, que as nossas Bíblias chamam de magos, mas a melhor tradução é astrólogo. Eles estavam aqui, ó, e a estrela apareceu a eles aqui. Então eles vieram exatamente até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles se encontram com Herodes, e Herodes quer saber exatamente o tempo em que a estrela apareceu. Olha, irmãos, eles disseram, já faz 2 anos, que a estrela apareceu a nós. Então Herodes se encarregou, ocultamente, depois mostrou seu desejo de revelar para matar os meninos de 2 anos para baixo. Isto mostra que quando os astrólogos chegaram em Belém, onde é que estava Jesus nessa época? Jesus, quando nasce, ao 8º dia, ele é circuncidado. No 41º dia, ele é apresentado no templo. Certo? Só que depois daqui, ele cumpre todo o ritual da lei, irmãos. Aqui, ó. Desde a purificação, certo? Os 7 dias da mulher. A mulher passa 7 dias na purificação. Depois nós temos mais 33 dias. Porque é varão, é homem, Jesus é macho, então é mais 33 dias. Aqui somando nós já temos 40 dias. Então no 41º dia, apresentado no templo. Só que eles depois foram para sua casa. E onde é a casa de Jesus? Não é em Belém, irmãos. Belém eles estavam aqui por causa do censo. Porque nós temos aqui no censo exatamente quem? A ordem de César Augusto para que eles se alistassem. O que era isso? Eles queriam saber
quantas pessoas existiam no reino. E esse alistamento era exatamente isto, para mostrar a quantidade, porque o reino do Império Romano era muito grande. Se você pegar o mapa, você vai ver que o Império Romano é muito extenso. E eles eram obrigados a fazer exatamente esse censo. Então, eles moravam em Nazaré, vieram para Belém, mas Belém era o lugar do nascimento de Jesus. Então Deus estava por trás de tudo isso. Nem José sabia, nem o imperador sabia, nem Maria sabia. Mas Deus sabia. Deus usa até mesmo imperadores para cumprir os seus propósitos. Então Jesus vai nascer, mas Deus utiliza até Césares para que Jesus venha nascer. Então esta é a forma que Deus mandou seu Filho unigênito. Aí nós temos os astrólogos vindo até Belém, só que a estrela vinha guiando eles. A estrela guiou os astrólogos até onde? Nazaré. Foi em Nazaré que eles acharam o menino em casa. E não na manjedoura, como faz os jogais. Os teatros na igreja. Aqueles 3 reis magos, que não era 3, colocaram o menino na manjedoura. E não era na manjedoura que eles acharam o menino. Jesus não estava em Belém. Jesus não tinha recebido os presentes de ouro, de incenso e de mirra aqui em Belém. Jesus recebeu lá em Nazaré, onde o menino já estava com 2 anos de idade, falando algumas palavras, já correndo. Por isso que eles pegaram o tempo. Herodes sabia o tempo do aparecimento da estrela. Já faz 2 anos. E mandou matar os meninos de Belém e aos arredores de Belém, abaixo de 2 anos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a maneira do nascimento de Jesus e como Deus preveniu a morte de Jesus contra a semente da serpente. Isto é desde Gênesis. Então, desde Gênesis, nós temos a luta travada entre as 2 sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. Então Deus vai preservar de todas as formas. Deus vai esconder a semente. Deus vai ocultar a semente. Porque Satanás não pode saber aonde estará Jesus. Porque Satanás quererá matar de todas as formas. Foi o que ele fez quando nasce Abel. Satanás se enfureceu. Não sabia ainda. A semente da mulher, ela começa com Abel. E o diabo mata Abel, pensando que estava em Abel. Depois, nós temos Sete. Os descendentes de Sete, a Bíblia diz que se mistura com os descendentes de Caim. Mais uma vez, a semente da serpente frustra o projeto de Deus. Entre aspas. Por quê? Porque essa semente se mistura com a de Caim. E mais uma vez, Deus vai ter que levantar Noé, a sua família, para a preservação da semente. É aqui que nós chegamos em Esaú. Porque Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca tinham um cuidado muito grande em respeito a Esaú e a Jacó. Porque eles iam casar e os pais ficavam muito tristes. Exatamente porque Esaú foi procurar mulher cananeia. Uma mulher exatamente estranha. E os pais de Esaú e de Jacó queriam que eles casassem com pessoas da mesma família. Veja, meus irmãos, Gênesis 3:15 no coração de Isaac e de Rebeca. Deus, ele vai manifestando a sua promessa, a sua vontade, exatamente aqui. Porque Labão tem 2 filhas, a primeira e a segunda.
nós temos a Lia e a Raquel. Então Raquel seria para Jacó e Lia seria para Esaú. E Lia foi quem foi mãe exatamente de Judá. Só que Esaú, ele não recebe os conselhos de seu pai. Ele vai para cá, ó, casar com outra mulher, reprovado por Deus. Ele deveria ter casado com Lia. Como Esaú não quis, então Jacó foi. Então Jacó, ele tem com Lia, Judá, outros filhos. E tem com Raquel, outros filhos. Aí nós temos aqui Jacó. Jacó sai 12 filhos. Olha aqui, meus irmãos, ó. 12 filhos. Aí eu lhe pergunto, nessa história, aonde está a semente da mulher da qual vai vir Jesus? Nessas alturas, a cabeça de Satanás já estava confundida, porque eram 12 filhos. Será que está em Rúben, o primogênito? Será que está em Benjamim? Será que está em José, Naftali ou em Judá? Amados irmãos, Satanás sabia muito bem que um desses filhos poderia estar a semente da mulher, ou seja, a continuidade, porque ela sairia de famílias até chegar a Maria. Então, nós vemos exatamente que um dos que foi perseguido pela semente da serpente foi José. Então José foi confrontado pela semente da serpente. A serpente quis matar José, porque José foi governador do Egito. Então o diabo pensava que estava em José, então vou matar José. Só que José, ele foi levantado por Deus e foi para o Egito, mas só que não estava em José. Mais uma vez, Satanás é confundido. E a semente, ela está exatamente aqui, ó, em Judá. É de Judá que virá exatamente o Messias. Por isso que as promessas messiânicas estão em Judá. Veja, meus irmãos. Está em Judá. Por isso que Mateus e Lucas, quando ele vai tratar das gerações de Jesus Cristo, ele vai tratar exatamente gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí, filho de Davi, filho de Abraão. Porque Davi, primeiro e não primeiro Abraão. Primeiro, devia ser primeiro por Adão, porque Adão foi o primeiro homem. Mas ele diz, filho de Davi, depois filho de Abraão. Nem diz filho de Abraão primeiro. Por quê? Porque Davi representa o rei, da qual Jesus viria, trazendo o seu reinado messiânico, filho de Davi. Então, se nós temos aqui Mateus falando que Jesus é da geração de Davi, filho de Abraão, nós vemos que ele começa mostrando o modelo de reinado que Jesus viria quando ele nascesse na terra. Ele viria por Davi. Então, nós temos Abraão, Isaac, Jacó. Olha aí. Depois de Jacó, pula direto para onde? Para Judá. Tanto Mateus como Lucas pula direto para Judá. Pode ler, meus irmãos. Nós temos Mateus e Lucas. Mateus você lê normal. E Lucas você lê de trás para frente. Deus a Adão, Adão a Sete, Sete a Enos. E aqui você lê normal. Porque Lucas, ele vai ter uma inspiração para escrever a geração de trás para frente. É o que você vê exatamente em 2 Crônicas 3 e 5, onde os filhos de Davi estão escritos de trás para frente.
Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Olha como está de trás para frente. Porque o primeiro é Salomão. E foi escrito como último. Então veja a inspiração do Espírito Santo em relação ao que ele escreveu das gerações de Jesus. Aí nós temos aqui exatamente o quê? Que de Judá vai dar continuidade na semente da mulher. Por quê? Porque Judá ele vai vacilar, porque ele vai falar, ele vai casar com mulheres estranhas, impedindo assim, ou prorrogando assim o projeto de Deus. A semente da mulher tinha que dar continuidade através de Judá, mas ele vai casar com filhas estranhas, mulheres estranhas. Aí, meus irmãos, a semente da mulher, ela tem que cumprir. E Deus havia guardado ela aonde? Em Tamar. É de Tamar que vai sair 2 filhos, Zerá e Pérez. E de Pérez sai exatamente as descendências de quem? Do Messias até Davi. E de Davi, nós temos os 2 filhos proeminentes, que são mais falados nas genealogias. Porque as 2 genealogias de Mateus e de Lucas terminam em Davi. Então até Davi está igual às 2. Aí nós temos de Davi, a que vai por Salomão e a que vai por Natã. A de Salomão chega em José. A de Natã chega em Maria. O que é isso, irmãos? É porque Jesus não pode vir pelas 2. Jesus não pode vir por aqui, Jesus não pode vir por aqui. Se eu tenho Natã aqui e Salomão aqui, aqui essas gerações são de reis. E essa geração aqui não tem nenhum rei depois de Davi. Então, o único rei que sai aqui, depois de Natã, é Jesus. O único rei legítimo, direto de Davi. Davi e Jesus. E aqui nós temos vários reis vindos de Salomão. Passando por Jeconias, não foi, foi amaldiçoado. Aí nós temos Zorobabel, que não foi rei. José, que não foi rei. Aí aqui não nasce Jesus de José, porque José não foi rei. E a promessa não é do homem, é de Deus em respeito ao nascimento da semente da mulher. Então, meus irmãos, esse assunto é bastante longo para nós continuarmos. Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida seja abençoada por Deus. Amém. Deus abençoe.